Dona de mim, obcecado, Jacques surta de vez, manipula Felipa e ameaça a rival. A obsessão de Jacques, Marcelo Novaes por Felipa, Cláudia Abreu, vai atingir níveis extremos nos próximos capítulos de Dona de Mim, novela das 19 horas da TV Globo que tem prendido o público com tramas cheias de emoção, manipulação e reviravoltas de tirar o fôlego. O vilão, que nunca aceitou perder o controle sobre a vida da ex-cunhada, mostrará que está disposto a ultrapassar todas as barreiras para tê-la ao seu lado, ainda que para isso precise destruir sua saúde física e emocional. Com sua personalidade marcada pela frieza e pela manipulação, Jacques sempre encontrou maneiras de se infiltrar na vida das pessoas e transformá-las em peças de seu jogo de poder. No entanto, quando o assunto é Felipa, a obsessão ultrapassa o simples interesse em manter o legado dos Boais ou em se vingar dos inimigos. O que ele sente por ela é um misto de desejo doentio, necessidade de domínio e incapacidade de aceitar rejeição. E é essa mistura explosiva que dará o tom dos próximos capítulos. A chegada da mãe de Felipa, uma jogada estratégica de Jacques. Para conquistar a confiança de Felipa e enfraquecer suas resistências, Jacques decide trazer de Portugal a mãe da viúva, uma madame falida que, sem recursos, acaba aceitando a ajuda dele. A chegada da senhora na mansão Boais é um dos momentos mais marcantes da trama, pois revela até onde o vilão é capaz de ir para se infiltrar no coração da mulher que tanto deseja. Ao receber a sogra em potencial com pompa e circunstância, Jacques demonstra mais uma vez sua habilidade em manipular. Ele a envolve com discursos de generosidade, como se fosse um benfeitor interessado apenas no bem-estar da família. Mas por trás do sorriso e da hospitalidade, o que ele quer é claro, usar a fragilidade da mãe como instrumento para pressionar Felipa. A própria madame, mesmo agradecida, começa a estranhar o excesso de interesse. No fundo, ela percebe que há algo de estranho na forma como Jacques se aproxima da filha, mas sua dependência financeira e emocional a impede de confrontá-lo. Assim, sem perceber, ela acaba servindo de peça-chave nos planos do vilão, o controle psicológico e físico sobre Felipa. Se antes Jacques usava apenas chantagens emocionais e manipulações sutis, agora ele decide atacar em um nível ainda mais perigoso, o físico. Em uma das cenas mais tensas da semana, ele será visto trocando os remédios de Felipa. O objetivo é deixá-la mais debilitada, confusa e dependente, reduzindo sua capacidade de reagir. A cena acontece de madrugada quando Jacques entra sorrateiramente no quarto de Felipa. Ele abre a gaveta de cabeceira, observa os frascos de comprimidos, com um olhar frio, substitui os medicamentos corretos por outros que provocarão efeitos colaterais. Essa atitude revela não apenas sua obsessão, mas também sua crueldade, já que não mede esforços para enfraquecer quem diz amar. Isabela Silvia Bandeira, que sempre apoiou Jacques em suas jogadas mais arriscadas, dessa vez ficará assustada. Ao flagrá-lo no quarto da filha, a madame começa a desconfiar de suas verdadeiras intenções. Acostumada a ver no empresário um aliado estratégico, ela passa a enxergá-lo também como uma ameaça direta à vida de Felipa. A partir daí, o público começa a se perguntar: até onde Isabela será cúmplice e quando ela decidirá agir para proteger a própria filha? Felipa perde o controle. Os efeitos da manipulação medicamentosa não demoram a aparecer. Felipa começa a sentir tonturas, crises de ansiedade e lapsos de memória. Em uma cena angustiante, ela confunde os filhos, esquece compromissos importantes e chega a ter uma crise em público, deixando todos perplexos. O sofrimento da personagem é retratado de maneira intensa. Cláudia Abreu entrega uma atuação carregada de emoção, mostrando a fragilidade de uma mulher que já enfrentou a viuvez, as pressões da família Boais e agora se vê prisioneira de um jogo cruel que atinge até sua saúde. O público sente na pele a dor da personagem, que não entende por que está perdendo o controle de si mesma. Isabela, que presencia a crise da filha, entra em desespero. A madame começa a perceber que a cumplicidade com Jacques pode estar custando caro demais. Ela passa a questionar se vale a pena continuar ao lado de um homem capaz de colocar a vida de Felipa em risco apenas para satisfazer sua obsessão, o ciúme e a ameaça a Danilo. Paralelamente, Jacques também demonstra sua face mais violenta ao perceber que Danilo, Felipe Simas, ainda nutre sentimentos por Felipa. O rapaz, movido por um amor sincero e não correspondido, tenta se aproximar da ex-patroa para oferecer apoio em meio às dificuldades. Mas Jacques, transtornado de ciúmes, decide cortar o rival do caminho. Em uma cena carregada de tensão, o vilão confronta Danilo, deixando claro que não admite sua presença perto de Felipa. Ele chega a ameaçar o rapaz de forma direta, ordenando que desapareça da vida dela.
O embate entre os dois personagens revela não apenas o ciúme doentio de Jacques, mas também a coragem de Danilo, que apesar do medo, não se intimida completamente. O público passa a enxergar nele uma possível resistência contra o domínio do vilão. O impacto na trama. Esses acontecimentos não apenas ampliam o drama de Felipa, mas também criam novos conflitos para toda a trama. A manipulação de Jacques atinge em cheio a relação da personagem com sua mãe, abala a confiança em si mesma e a afasta de possíveis aliados. Ao mesmo tempo, sua obsessão o coloca em rota de colisão com Danilo, que pode se tornar uma peça fundamental na tentativa de libertá-la. A novela mostra mais uma vez como o poder, quando guiado pela obsessão, pode se transformar em uma arma perigosa. Jacques, que antes já era visto como um vilão implacável, agora ultrapassa qualquer limite, revelando sua faceta mais sombria e colocando em risco não apenas a mulher que diz amar, mas todos ao seu redor. A fragilidade de Felipa e a luta interna. Enquanto Jacques intensifica seu domínio, Felipa trava uma batalha silenciosa dentro de si. Entre crises e momentos de lucidez, ela começa a perceber que algo não está certo. A sensação de estar constantemente cansada, confusa e vulnerável a faz desconfiar que está sendo manipulada. Mas o problema é que, fragilizada, ela não encontra forças suficientes para reagir sozinha. Em cenas de grande carga dramática, a personagem aparece diante do espelho, olhando para si mesma e tentando reconhecer a mulher forte que sempre foi. Seu diálogo interno, marcado pela dor e pelo medo, mostra o quanto a manipulação de Jacques é cruel. Ele não apenas tenta controlar seu corpo, mas também destruir sua autoestima e sua identidade. O dilema de Isabela. A posição de Isabela também ganha destaque. Se até então ela parecia confortável em usar Jacques como aliado, agora se vê obrigada a encarar a realidade. Sua cumplicidade pode custar a vida da própria filha. O dilema da Madame será um dos pontos mais explorados nos próximos capítulos. Por um lado, ela sente medo de confrontar Jacques, ciente de que o empresário não mede esforços para eliminar quem se coloca em seu caminho. Por outro, a preocupação materna começa a falar mais alto. A cada crise de Felipa, Isabela se desespera, e seu olhar revela a culpa por ter permitido que o vilão chegasse tão longe. O público fica na expectativa. Será que ela terá coragem de se voltar contra ele e proteger Felipa, mesmo que isso signifique colocar sua própria vida em risco? Conflitos em cadeia. Dona de Mim. Samuel revela que entrou com recurso para tomar a guarda de Sofia e faz Léo chorar. Os próximos capítulos de Dona de Mim prometem estremecer ainda mais as estruturas emocionais da trama. O romance entre Samuel, Juan Paiva e Léo, Clara Monek, até então um dos poucos respiros de afeto em meio a tanto sofrimento e intrigas, será colocado à prova quando uma revelação inesperada atingir em cheio o coração da jovem. O executivo, tomado por um misto de desespero, senso de justiça e também de proteção, vai decidir entrar com um novo recurso na justiça para retomar a guarda definitiva de Sofia, Elis Cabral. A notícia que chega de maneira dura e direta fará Léo desmoronar. Desde que recebeu a guarda provisória da menina, Léo havia encontrado em Sofia não apenas uma filha de criação, mas também uma razão de existir. A artista, que sempre carregou uma trajetória marcada por perdas, injustiças e abandonos, viu no sorriso da pequena um porto seguro, uma nova chance de recomeçar. Cuidar da menina, acolhê-la e oferecer-lhe uma vida longe dos fantasmas da família Boaz foi, para Léo, a prova de que ainda havia espaço para o amor verdadeiro em meio a tanto sofrimento. Por isso, quando Samuel anuncia que está disposto a reabrir a disputa, todo esse castelo de sonhos começa a ruir diante de seus olhos. A tensão aumenta ainda mais porque o nome de Abel Tony Ramos volta a rondar o processo judicial. Mesmo morto, o patriarca continua influenciando a vida de todos, já que consta na certidão de nascimento de Sofia como responsável legal. Isso significa que, em termos jurídicos, o vínculo dos Boaz com a menina ainda é forte. A ameaça de que Jacques, Marcelo Novaes, possa reivindicar o direito sobre a criança causa calafrios em Léo, que conhece melhor do que ninguém as estratégias do empresário, movido por uma obsessão doentia que sempre ultrapassou limites. Sofia, mesmo sendo apenas uma criança, percebe o clima pesado. Em uma das cenas mais emocionantes da novela, ela escuta parte da discussão entre Samuel e Léo e, com a inocência misturada ao medo, confessa que não quer voltar para os cuidados do tio. Seus olhos marejados revelam o pavor que sente, e o público é levado a mergulhar na angústia de uma menina que já viu de perto o rosto da maldade. Samuel tenta abraçá-la, prometendo que nada de ruim vai acontecer, mas suas palavras são frágeis diante do abismo que se abre entre ele e Léo.
A situação se complica ainda mais 2 dias depois. Samuel, firme em sua decisão, comunica à namorada que sua advogada já está preparando o pedido de guarda definitiva. Para ele não se trata apenas de uma questão legal, mas de garantir que Sofia não seja usada como moeda de troca ou vítima das ambições de Jacques. Só que Léo, ferida pela sensação de traição, vê nessa atitude uma invasão em seu papel de mãe. Ela sente que Samuel não confia em sua capacidade de proteger a filha, e isso a corrói por dentro. Em meio à discussão, Léo decide mostrar a Samuel um desenho feito por Sofia. No papel rabiscado com traços infantis, Jacques aparece representado como um monstro, com dentes afiados, olhos vermelhos e garras prontas para atacar. A cena é de cortar o coração. Para Léo, aquele desenho é a prova mais clara do medo que a menina sente. Mas para Samuel, o que ele vê é ainda mais grave: uma criança vivendo sob a constante sombra de um trauma. Ele acredita que diante disso, a única saída é reforçar o processo legal e afastar, de uma vez por todas, qualquer chance de um empresário recuperar espaço na vida da menina. A briga explode de vez. Léo, sentindo-se desrespeitada, pede que Samuel vá embora. Sua voz embargada revela não só a raiva, mas também a dor de quem percebe que pode perder tudo: a filha e o amor. Quando a porta se fecha atrás dele, Léo desaba em prantos. Suas lágrimas escorrem pelo rosto enquanto abraça o desenho de Sofia, como se aquele papel fosse a última lembrança de que ainda há algo que vale a pena lutar. Enquanto isso, Samuel, ao sair, também não consegue esconder o peso de sua decisão. Ele se mostra dividido entre o homem que ama Léo e o pai que acredita ser para Sofia. As cenas mostrarão o executivo andando sozinho pela cidade, revisitando lugares que marcaram sua trajetória, refletindo sobre o quanto perdeu e o quanto ainda pode perder. É um retrato cru de um personagem que, mesmo cheio de boas intenções, acaba cedendo ao desespero de controlar o futuro. A crise entre os dois não ficará restrita ao ambiente íntimo. Nos corredores da mansão Boaz, as notícias correm rápido e Jacques, sempre à espreita, descobre que Samuel pretende entrar com o recurso. O empresário vê nisso uma nova oportunidade de manipulação. Para ele, quanto mais fragilizados Léo e Samuel estiverem, mais fácil será retomar seu plano de destruir os dois e reconquistar o que acredita ser seu por direito. Rosa, Renata Sorra, por sua vez, continuará sendo um elemento explosivo nesse enredo. Com sua saúde debilitada e a mente oscilando entre lucidez e delírio, a matriarca chega a confundir Samuel com Abel e, em um de seus surtos, chega a agredi-lo ao acreditar que ele está tramando contra Sofia. Esses momentos intensificam ainda mais o clima de caos, mostrando que a batalha pela guarda da menina não é apenas judicial, mas também emocional, psicológica e familiar. O público, ao acompanhar esses capítulos, será levado a refletir sobre temas complexos. Até onde vai o amor de um pai ou de uma mãe de criação? O que define de fato a maternidade e a paternidade? É o sangue, o nome na certidão, ou a dedicação diária? As cenas de Léo e Sofia, entrelaçadas em abraços cheios de ternura, contrastam com o desespero de Samuel em buscar segurança através da lei. Essa dualidade é o coração da trama. Todos querem proteger a menina, mas cada um à sua maneira, e os caminhos escolhidos podem gerar feridas irreparáveis. No centro de tudo, Sofia se torna símbolo de inocência em meio à guerra de adultos. Seus medos, expressos em rabiscos, olhares e palavras simples, traduzem a crueldade de um mundo que insiste em usá-la como peça de um jogo de poder. É através dela que a novela alcança sua maior força dramática, mostrando como a infância pode ser o lugar mais vulnerável quando os adultos se perdem em seus próprios conflitos. Com a guarda em disputa, o relacionamento de Samuel e Léo chega ao limite. A cada nova conversa, as mágoas se acumulam, e o que antes era paixão se transforma em silêncio doloroso. Mesmo amando um ao outro, os dois se veem em lados opostos de uma batalha que parece não ter fim. A novela mostra que muitas vezes o amor não é suficiente para segurar o peso das escolhas, principalmente quando existe uma criança envolvida. Nos próximos capítulos, os espectadores verão Léo se reerguer, determinada a lutar por Sofia até o fim, mesmo que isso signifique enfrentar Samuel. Já o executivo terá de lidar com as consequências de sua decisão, entendendo que ao tentar proteger, também pode estar afastando quem mais ama. O conflito entre razão e coração se tornará cada vez mais intenso, deixando claro que Dona de Mim não tem medo de expor as feridas abertas das relações humanas. Dona de Mim, Marlon sofre ao perder Cami para Ryan e se descontrola em briga com o ex-amigo. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai testemunhar uma das fases mais intensas e dolorosas da trajetória de Marlon, Humberto Moraes.
O rapaz que sempre acreditou no amor verdadeiro e construiu sonhos ao lado de Cami e Giovanna Lancelotti, terá sua vida virada de ponta cabeça ao ser surpreendido por uma reviravolta devastadora, o término do noivado com a jovem, seguido pela reconciliação dela com Ryan, L7 Non, seu ex-amigo e grande rival. A notícia cai como uma bomba no coração de Marlon, que se vê despedaçado diante da perda da mulher que acreditava ser o grande amor de sua vida. O golpe é ainda mais doloroso quando, em pleno centro da cidade, ele flagra a ex-noiva de mãos dadas com o cantor, exibindo uma felicidade que ele não consegue compreender. O sofrimento, no entanto, não fica restrito às lágrimas silenciosas. A tensão cresce capítulo após capítulo, culminando em uma briga explosiva entre Marlon e Ryan, cena que promete marcar a novela com intensidade e emoção. O noivado em ruínas. O relacionamento de Marlon e Cami parecia sólido aos olhos da família Boais e dos amigos. Juntos eles construíram sonhos, dividiram planos e chegaram a anunciar o casamento para breve. Mas por trás dos sorrisos, as diferenças começaram a se acumular. O estupim veio após um trauma vivido por Cami, que a deixou determinada a buscar justiça com as próprias mãos. Forte, impulsiva e disposta a tudo, ela se lançou em uma luta pessoal, ignorando os riscos que poderia enfrentar. Marlon, por sua vez, acreditava que a lei seria o caminho certo, defendendo a paciência e o processo judicial como solução. Essa diferença de visão foi criando uma barreira entre os dois. Embora Marlon tentasse protegê-la, chegando até a mentir em depoimento para poupá-la de consequências mais graves, o desgaste falou mais alto. Cami, cansada de não se sentir compreendida, decidiu se afastar. O retorno de Ryan. Foi nesse espaço deixado pelo fim do noivado que Ryan ressurgiu na vida de Cami. O cantor, que já tinha uma história com ela e era pai de seu filho, aproveitou a fragilidade da jovem para se aproximar novamente. Entre encontros casuais, conversas longas e memórias que nunca foram apagadas, a chama da paixão voltou a arder. No início, Cami tentou colocar um freio. Resistiu aos olhares intensos de Ryan, evitou ceder ao carinho dele e buscou manter distância. Mas a insistência do músico, somada ao fato de ele compreender suas dores de maneira que Marlon não conseguia, acabou quebrando suas defesas. O romance foi assumido aos poucos, mas ganhou força rapidamente. E a cena que deixou Marlon arrasado não demorou a acontecer. Cami e Ryan, de mãos dadas, comendo cachorro-quente em uma barraca de rua, como dois adolescentes apaixonados. O gesto simples, mas cheio de intimidade, foi como uma faca no coração do rapaz. A fúria de Jussara. Se para Marlon a reconciliação foi dolorosa, para Jussara, Vilma Mello, mãe do rapaz, foi um verdadeiro insulto. A mulher, que sempre apoiou o relacionamento do filho com Cami e acreditava que a jovem faria parte da família, não conseguiu disfarçar sua revolta ao vê-la nos braços de Ryan. Indignada, Jussara protagoniza uma das cenas mais marcantes. Em plena rua, ao se deparar com a ex-nora ao lado do cantor, não pensa duas vezes antes de jogar um copo de água gelada em cima da jovem, causando um constrangimento público que repercute por toda a vizinhança. Cami, envergonhada e ofendida, tenta manter a compostura, enquanto Ryan segura sua mão e a defende com firmeza. O episódio gera comentários maldosos e amplia ainda mais a tensão entre as famílias. O confronto inevitável. O golpe de perder Cami já seria pesado o suficiente, mas Marlon não consegue lidar com a humilhação pública, os comentários da vizinhança e, principalmente, a sensação de traição. Para ele, a reconciliação entre Cami e Ryan não é apenas uma escolha de amor. É também uma afronta, uma ferida aberta que sangra diariamente. Cego pelo ciúme, ele procura Ryan para tirar satisfação. O encontro acontece em um estúdio de gravação, onde o músico ensaia uma nova faixa. Marlon invade o espaço sem cerimônia, com o coração acelerado e o rosto tomado pela raiva. "Você não tem vergonha, não?" diz para ele com a voz embargada. "Se dizia meu amigo e agora tá aí, rindo da minha cara, se aproveitando do meu fim com a Cami." Ryan, sem perder a pose, encara o ex-amigo com um sorriso irônico. Ele não se deixa abalar pelas palavras e responde com provocação. "Eu não roubei nada de você, Marlon." A Cami só percebeu quem realmente merece estar do lado dela. As palavras inflamam ainda mais a fúria do rapaz. O tom sobe, a discussão vira gritos, e em questão de segundos, eles já estão trocando empurrões. A intervenção de Danilo. A briga só não termina em pancadaria porque Danilo Felipe Simas, amigo em comum dos dois, aparece a tempo de impedir o pior. Ele segura Marlon pelos braços, afastando-o de Ryan, e tenta trazer um pouco de razão para a cena. "Para com isso, cara. Você vai se machucar, vai acabar fazendo besteira." A implora Danilo, enquanto Ryan continua provocando de longe.
Mesmo contido, Marlon não consegue se acalmar. O sangue ferve em suas veias, e a sensação de perda o consome por dentro. Incapaz de descontar sua... Rosa sabia que o tempo não estava a seu favor. Desde que os primeiros sinais começaram a aparecer, pequenos lapsos de memória e momentos de fraqueza que antes não faziam parte de sua rotina, a matriarca dos Boais decidiu que não esperaria o destino agir por ela. Forte, determinada e sempre acostumada a conduzir a própria vida, ela resolveu enfrentar de uma vez por todas o teste que provaria, sem sombra de dúvidas, que ainda estava em plena consciência. A intenção era clara, mas de enorme impacto: garantir que Jacques não tivesse nenhuma brecha para contestar suas decisões quando chegasse a hora de sua partida. Para Rosa, deixar espaço para que o vilão manipulasse as situações seria imperdoável. Por isso não havia mais tempo a perder. A noite anterior, fora de reflexões profundas, sentada diante de um retrato antigo de Abel, o marido que tanto amara, Rosa recordava os momentos que viveram juntos, as conquistas que dividiram, e os valores que ele sempre defendeu. Você me ensinou a nunca baixar a cabeça para ninguém, murmurou para a fotografia. E é isso que eu vou fazer até o fim. O retrato parecia lhe devolver forças, como se a presença de Abel ainda pairasse pela casa, lembrando-a da importância de resistir. Samuel, o neto querido, carregava no olhar a bondade herdada do avô. Diferente de Jacques, que representava a sombra e a ambição sem limites, Samuel era a esperança de um futuro digno. Naquela madrugada silenciosa, Rosa elaborou sua decisão final. Faria o documento que nomearia Samuel como seu curador. Não deixaria nada nas mãos do acaso. Vivian, sua aliada de confiança, ajudaria com os trâmites legais. Felipa, sempre dedicada, a acompanharia para dar força. Elas seriam testemunhas de que tudo seria feito de maneira clara, sem margem para questionamentos. A manhã chegou carregada de tensão. Rosa acordou antes do sol nascer, vestiu-se com esmero e escolheu um vestido azul marinho que transmitia sobriedade e elegância. Não queria parecer frágil, mas sim a figura forte que sempre fora. Vivian chegou cedo à mansão, trazendo consigo documentos e anotações. Felipa, por sua vez, estava ansiosa, com medo de que o teste não saísse como esperavam. Apesar disso, ao ver a avó tão firme, reuniu coragem para seguir ao lado dela. O trajeto até o consultório foi silencioso, cada uma das três imersa em seus pensamentos. Rosa encarava a janela do carro, observando a cidade passar como se fosse a última vez que veria cada detalhe. Vivian revisava mentalmente cada passo jurídico necessário. Felipa, com os olhos marejados, apenas torcia para que tudo desse certo. Ao chegarem, foram recebidas pela secretária da doutora Letícia. O ambiente acolhedor parecia, naquele dia, um tribunal onde cada palavra teria peso de sentença. Quando Letícia entrou na sala, cordial como sempre, Rosa não perdeu tempo. Foi direta, como uma flecha lançada sem hesitação. Doutora, eu preciso fazer um documento deixando meu neto Samuel como meu curador. A médica, surpresa com a objetividade, ergueu as sobrancelhas e confirmou. Ah, entendi. Você quer registrar diretrizes antecipadas, é isso? Rosa assentiu, o olhar firme deixando claro que não havia dúvidas. Vivian interveio para reforçar a seriedade do momento. Nós gostaríamos que a senhora avaliasse a Rosa cognitivamente. Queremos atestar que no dia de hoje ela está apta a assinar esses documentos. Letícia respirou fundo antes de responder. Posso realizar todos os testes cognitivos necessários. Mas preciso ser franca. Se você não for bem, Rosa, não poderei mentir. Quer mesmo prosseguir? O silêncio que se seguiu parecia cortar o ar. Felipa e Vivian trocaram olhares tensos, mas Rosa não hesitou. Eu estou bem e quero fazer hoje. Não posso esperar mais. Cada minuto é precioso. Sua voz firme atravessou a sala como uma sentença definitiva. A médica começou os testes de forma simples. Pediu que Rosa repetisse uma sequência de palavras. Casa, flor, sol. Rosa não apenas repetiu, como deu significado a cada termo. Casa é onde construí minha família, flor é o que Abel sempre me oferecia, e sol é o que ilumina o futuro de Samuel. A resposta emocionou as três mulheres presentes. Em seguida, Letícia solicitou que Rosa desenhasse um relógio marcando 11h10. Com firmeza, ela fez o desenho com precisão, arrancando um sorriso de alívio de Felipa. Está vendo? Disse Rosa, orgulhosa. Ainda sei o que faço. O exame prosseguiu. Rosa respondeu perguntas sobre datas, acontecimentos históricos e até pequenas operações matemáticas. Teve um ou outro lapso, mas no geral demonstrou lucidez impressionante para sua idade. Então veio a pergunta mais significativa. Rosa, você sabe por que está aqui hoje? Sem titubear, ela respondeu.
porque quero deixar claro que Samuel será meu curador. Quero garantir que o que construí não caia nas mãos erradas. A atmosfera ficou carregada de emoção. Vivian, apesar de acostumada com disputas judiciais, enxugou discretamente uma lágrima. Felipa apertou a mão da avó, sentindo que estava diante de uma verdadeira lição de vida. O silêncio foi quebrado quando Letícia concluiu os exames. Rosa, você está apta. Sua memória está preservada dentro do esperado. Pode assinar os documentos sem problemas. O alívio tomou conta da sala. Rosa sorriu não com vaidade, mas com gratidão. Pegou a caneta e com firmeza assinou cada página. Está feito, declarou, a voz embargada mas segura. Agora Samuel terá o que merece. Vivian garantiu que tudo fosse registrado corretamente sem margem para falhas. Felipa abraçou a avó com força, emocionada. A senhora é incrível, vó. Mesmo diante de tudo, continua nos ensinando a lutar. Rosa acariciou o rosto da neta e respondeu. A vida não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com ele. Apesar da vitória, o nome de Jacques pairava como uma sombra. Rosa sabia que ele não desistiria facilmente. O documento era uma barreira, mas a guerra não terminava ali. O vilão usaria de todos os artifícios para tentar contestar, manipular e conquistar o que não lhe pertencia. Mas agora havia uma muralha erguida. Rosa sentia paz ao saber que dera o passo mais importante. Jacques não vai vencer, murmurou para si mesma. De volta à mansão, Rosa se acomodou em sua poltrona favorita. Estava cansada, mas tranquila. Samuel ainda não sabia da decisão, mas em breve seria informado. Rosa queria contar pessoalmente, olhando nos olhos do neto e mostrando que confiava nele acima de qualquer um. Para Felipa, aquele dia seria lembrado como um aprendizado eterno. Entenderá que coragem não é ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Vivian, por sua vez, sentia-se honrada em ter testemunhado um dos momentos mais importantes da história da família. Como advogada, garantiu a segurança legal. Como amiga, fortaleceu ainda mais seu laço com Rosa. A assinatura daquele documento não era apenas um ato burocrático. Era resistência. Era amor. Era sabedoria. Rosa, consciente da proximidade da morte, mostrava que ainda tinha poder sobre o próprio destino. Ao oficializar Samuel como curador, ela protegia o futuro da família Boais contra a ambição sombria de Jacques. O gesto era a última e mais poderosa lição de sua vida. Nunca é cedo demais para proteger aquilo que se ama. Dona de mim, a queda de Jacques e a ascensão de Samuel. O sol já estava se pondo quando a mansão dos Boais foi tomada por um silêncio estranho, quase sufocante. No ar, pairava a expectativa de uma mudança que ninguém imaginava ser possível alguns meses antes. A família estava reunida, os acionistas estavam inquietos e nos corredores da Boais, os funcionários cochichavam, atentos a cada rumor que se espalhava pelos escritórios. Samuel caminhava firme, mas com o coração acelerado. Não era apenas uma reunião de negócios, era o momento em que ele enfrentaria de vez o tio que tanto lhe causou dor e humilhação. Jacques, o homem que sempre acreditou ser intocável, finalmente veria seu império ruir diante dos olhos de todos. Antes de a reunião começar, Rosa chamou Samuel em particular. A matriarca estava abatida pela doença que avançava, mas sua voz carregava firmeza. E meu filho, hoje é o dia de mostrar que o bem ainda pode vencer dentro desta família. Você tem que acreditar em si. A Boais precisa de alguém que cuide dela, não que a destrua. Samuel segurou as mãos da avó com carinho. Eu não vou decepcionar a senhora, vó. Eu sei o quanto o Jacques já te feriu e sei que essa empresa não pode continuar nas mãos dele. Eu vou lutar até o fim. Enquanto isso, Jacques se trancava em sua sala da presidência. Caminhava de um lado para o outro, tentando controlar a raiva que o consumia. A notícia de que Rosa transferira metade das ações para Sofia e ainda nomeara Samuel como curador de seu patrimônio foi um golpe devastador. Ele sentia que estava sendo empurrado para fora da própria vida, expulso do trono que sempre acreditou ser dele por direito. Isso não vai ficar assim, murmurava ele diante do espelho, encarando sua própria imagem com olhos de fera. Se minha mãe pensa que vai me calar, está enganada. Eu vou lutar, nem que seja contra todos. Mas no fundo, Jacques sabia que sua posição estava cada vez mais insustentável. A família já não o apoiava como antes, e sua postura autoritária vinha afastando aliados dentro da empresa. Até mesmo Ricardo, que se mantinha como único escudo, parecia cansado de tentar conter os estragos causados pelo irmão. A reunião decisiva. Na manhã seguinte, o salão de reuniões da Boais foi preparado com todo o rigor. As luzes claras refletiam no mármore da mesa comprida, e os retratos dos fundadores da empresa, pendurados nas paredes.
Pareciam observar silenciosamente o desenrolar de mais uma batalha pelo poder. Os acionistas chegaram primeiro, ansiosos. Rosa foi trazida em cadeira de rodas, mas não abriu mão de estar presente. Ao seu lado estava Léo, representando os interesses de Sofia, a herdeira mais nova. Ayla e Davi chegaram pouco depois, demonstrando apoio aberto a Samuel. Jacques entrou por último, com passos firmes e um olhar desafiador. Apesar do clima hostil, ele vestia sua melhor gravata e manteve a postura de um presidente seguro de si. Mas Samuel percebeu o tremor quase imperceptível em suas mãos quando ele repousou a pasta sobre a mesa. A reunião começou com Rosa tomando a palavra. Hoje, mais do que uma decisão de negócios, nós estamos definindo o futuro dessa família. A Boaz não pode continuar sendo usada para satisfazer ambições pessoais. É hora de escolher quem vai liderar com responsabilidade. As palavras da matriarca ressoaram como um aviso. Jacques não se conteve. Com todo respeito, minha mãe, eu dediquei minha vida a esta empresa. Se hoje a Boaz é forte, é graças a mim. Samuel não tem experiência, não sabe lidar com o peso da presidência. Entregar a ele o comando é brincar com o legado do meu pai. Samuel ergueu o rosto, sem abaixar a cabeça. A tio, o senhor pode ter experiência, mas o que fez com essa empresa nos últimos anos foi destruir valores, afastar pessoas, transformar cada decisão em um campo de guerra. A Boaz não precisa de um ditador. Ela precisa de alguém que cuide das pessoas que trabalham aqui e da família que ela representa. O clima ficou pesado. Alguns acionistas trocaram olhares discretos, cientes de que aquele confronto já era inevitável há muito tempo. Então chegou o momento da votação. Ricardo, como esperado, manteve-se fiel a Jacques. Mas Rosa, Davi e Ayla se posicionaram a favor de Samuel. O voto decisivo veio de Léo, representando Sofia. A jovem hesitou por alguns segundos, consciente da pressão que carregava, até erguer a mão. Meu voto é para Samuel. Um silêncio cortante tomou a sala. Jacques arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que ouvia. Sua derrota estava selada. E isso é um absurdo. Vocês estão destruindo a Boaz. Gritou ele, levantando-se da cadeira. Esse moleque nunca vai ser capaz de conduzir essa empresa. Vocês estão cometendo o maior erro da vida de vocês. Mas já era tarde. O anúncio foi feito oficialmente. Samuel era o novo presidente da Boaz. A queda do vilão. Logo após a reunião, Samuel não perdeu tempo. Sabia que se deixasse Jacques circulando pela empresa, ele poderia criar obstáculos ou tentar manipular funcionários. Tomando a primeira decisão como presidente, o rapaz encarou o tio diretamente. Jacques, a partir de hoje, você está demitido da Boaz. Sua sala já não te pertence mais. Pode recolher seus pertences e deixar o prédio. Jacques riu de maneira amarga. Você acha que venceu, Samuel? Você acha que esse cargo vai te dar poder sobre mim? Eu ainda sou um Boaz, e vou lutar até o fim. O senhor pode ser um Boaz, mas já não tem o direito de destruir o que meu avô construiu. A partir de agora, essa empresa vai ter outro rumo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os funcionários que observavam de longe não conseguiam esconder o espanto. Ver Jacques, o homem que sempre comandará a empresa com punho de ferro, sendo expulso diante de todos, era um momento histórico. Jacques voltou para a sala da presidência, trancou a porta e começou a empacotar seus pertences. Cada objeto que colocava na caixa parecia pesar toneladas. As fotos antigas, as canetas de luxo, os prêmios que recebia em nome da empresa, tudo agora era apenas lembrança de um poder que lhe escapava pelas mãos. Quando finalmente saiu da sala com as caixas nos braços, Jacques atravessou o corredor sob olhares curiosos. Alguns funcionários desviaram o olhar, outros não esconderam um certo alívio. Ele sentiu cada olhar como uma punhalada. No estacionamento, trancou-se dentro do carro e bateu as mãos contra o volante. Lágrimas de raiva escorreram de seus olhos. Eles vão se arrepender. Todos eles vão pagar caro por isso. Dona de mim, Samuel flagra Jacques e Felipa em momento íntimo e se revolta. Os próximos capítulos de Dona de mim vão ser daqueles de tirar o fôlego. O clima na mansão da família Boaz, que já anda carregado de segredos, mágoas e disputas de poder, promete explodir de vez. O motivo? Samuel vai viver um dos maiores choques da sua vida ao flagrar Felipa e Jacques em um momento íntimo. Mais do que um simples encontro, será um beijo apaixonado, cheio de entrega, que mostrará que a relação entre eles já ultrapassou qualquer limite. O flagrante acontece em uma tarde aparentemente comum. Felipa, tentando respirar um pouco da pressão que sofre dentro da própria casa, resolve caminhar pelos jardins da mansão. O espaço que sempre serviu de refúgio para ela, se transforma em palco de uma cena que mudará os rumos da família.
Jacques, por sua vez, aproveita a oportunidade para se aproximar ainda mais. Ele já vinha insistindo em conquistar a confiança dela, ora com gestos grandiosos, ora com palavras calculadas. O vilão percebeu que a fragilidade de Felipa diante da sua luta contra a bipolaridade poderia abrir caminho para que ele entrasse de vez em seu coração. Desde o início dessa aproximação, Jacques não poupou esforços. Ele foi paciente, ofereceu apoio durante crises emocionais, acompanhou consultas médicas, orientou sobre medicações e, sobretudo, se colocou como alguém disposto a estar ao lado dela quando todos os outros pareciam apenas julgar. Felipa, acostumada a lidar com olhares de reprovação e cobranças, se deixou envolver por essa suposta compreensão. O ápice desse envolvimento acontece no jardim quando Jacques, num gesto calculado, se aproxima com delicadeza. Ele toca a mão dela, elogia sua força, e a envolve em palavras doces. Felipa, emocionada e vulnerável, acaba cedendo. O beijo, intenso e carregado de simbolismo, sela um novo estágio dessa relação. É nesse momento que Samuel surge, e o choque é imediato. A reação de Samuel. Samuel sente como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O jovem não acredita no que vê sua ex-madrasta, alguém que sempre admirou, entregando-se ao vilão que tanto sofrimento já trouxe à família. O coração dispara, o sangue ferve, e a revolta toma conta. Sem conseguir conter a raiva, ele confronta Felipa ali mesmo. Como você pode fazer isso, Felipa? Diz para ele com os olhos marejados. Você sabe muito bem quem é o Jacques. Quantas vezes ele destruiu essa família, quantas lágrimas ele já causou. E agora você está aqui, beijando ele como se nada tivesse acontecido. Felipa, surpresa com a reação, tenta justificar-se. Ela respira fundo, segura o rosto do rapaz e responde. Samuel, eu sei que é difícil entender, mas as pessoas podem mudar. Eu acredito que o Jacques está tentando ser diferente, tentando ser alguém melhor. Você não vê o esforço que ele tem feito? Ele tem estado ao meu lado quando mais precisei. Mas Samuel não aceita. Para ele, as palavras dela soam como uma ilusão perigosa, quase uma traição. O garoto balança a cabeça em negativa e dispara novamente. Não, Felipa. Isso não é mudança, isso é manipulação. Você está caindo na armadilha dele e pior, está colocando todos nós em risco. O clima esquenta e Jacques, em vez de se retrair, encara Samuel com um sorriso cínico, como se estivesse satisfeito com a confusão causada. O desabafo com Léo. Incapaz de digerir o que aconteceu, Samuel procura Léo. O amigo se torna seu porto seguro naquele momento de dor e indignação. Numa conversa longa e carregada de emoção, Samuel desabafa. Eu vi Léo com meus próprios olhos. Ela estava nos braços dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não dá para acreditar que a Felipa, que sempre foi tão firme, está se deixando enganar desse jeito. Léo escuta em silêncio, tentando absorver o peso da revelação. Depois, coloca a mão no ombro do amigo e responde. Eu já desconfiava que o Jacques estava tramando alguma coisa. Esse cara não dá ponto sem nó. Felipa pode até achar que ele mudou, mas a gente sabe que não é assim. Ele só está aproveitando a fragilidade dela para se infiltrar ainda mais na família. A fala de Léo confirma os temores de Samuel. Ele se sente impotente, mas também convicto de que não pode deixar essa situação seguir adiante sem lutar. A estratégia de Jacques. Enquanto isso, Jacques segue firme em sua estratégia. Ele não está apaixonado de verdade. O que move suas ações é o desejo de poder, controle e principalmente vingança. A cada gesto, a cada palavra doce, ele alimenta em Felipa a ideia de que é um homem regenerado. Para reforçar essa imagem, prepara surpresas calculadas. Uma delas é no teatro. Jacques cola posteres antigos de peças estreladas por Felipa, relembrando a trajetória da atriz. O gesto emociona a jovem, que sente como se alguém finalmente reconhecesse sua história, sua luta e seu talento. Esse tipo de atitude mexe com suas emoções, abrindo espaço para que ela acredite em um futuro ao lado dele. Mas Samuel, cada vez mais desconfiado, observa de longe e percebe que tudo não passa de uma grande encenação. Rosa e o segredo da Boaz. Enquanto o romance de Felipa e Jacques ganha força, outro segredo explode nos corredores da mansão. Rosa, matriarca da família, esconde dos netos que doou metade da Boaz para Sofia. A decisão, tomada em silêncio, é guardada com zelo, mas ameaça vir à tona de forma avassaladora. Eles deixaram a menina desamparada, murmura Rosa para si mesma, em uma cena solitária. E eu não podia permitir que isso continuasse. Sofia merece ter um futuro, merece ter algo que a proteja. O suspense em torno dessa revelação promete abalar ainda mais os laços familiares. Quando os netos descobrirem, o choque será inevitável.
O segundo flagrante, Ayla. Se o choque de Samuel já foi suficiente para incendiar os ânimos, uma nova bomba cai sobre a mansão. Em cenas previstas para o dia 8 de outubro, será a vez de Ayla se deparar com um romance proibido. Grávida e mais sensível do que nunca, ela entra na cozinha em busca de algo para comer e se depara com Felipa e Jacques trocando carícias. A cena a deixa boquiaberta. Ela leva a mão à barriga, como se instintivamente quisesse proteger o bebê daquela visão perturbadora. E meu Deus, vocês enlouqueceram? E questiona a voz embargada. Vocês sabem o que isso significa? A Rosa vai precisar saber de tudo. Não dá mais para esconder. O aviso de Ayla é claro. A verdade virá à tona, e a revelação promete mexer profundamente com a já conturbada dinâmica da família Boais. O peso das escolhas. Com Samuel revoltado, Léo desconfiado, Ayla chocada e Rosa prestes a revelar um segredo, Felipa se vê no centro de um turbilhão. Dividida entre a paixão e a razão, entre a ilusão de que Jacques pode ter mudado e os alertas insistentes da família, ela precisa decidir o rumo de sua vida. Jacques, por outro lado, segue com seu jogo perigoso, consciente de que cada passo é um risco, mas também uma chance de consolidar seu poder. Para ele, quanto mais a família Boais se despedaçar, melhor. E assim, os próximos capítulos de Dona de Mim prometem ser marcados por confrontos, revelações e escolhas que definirão não apenas o destino de Felipa, mas também o futuro de toda a família. Dona de Mim, Felipa decide se mudar para um bairro humilde e Jacques tenta impedi-la de sair. Não quero. Jacques barra a saída de Felipa da mansão e tenta prendê-la. A novela continua a surpreender com reviravoltas intensas, e um dos próximos capítulos promete mexer com os nervos do público. A relação conturbada entre Felipa e Jacques vai atingir um ponto crítico, revelando ainda mais do lado obscuro do vilão, que não aceita ver sua cunhada conquistar a independência. Tudo começa quando Felipa, cansada de conviver sob o mesmo teto que o homem que insiste em cruzar seus limites, toma uma decisão radical: sair da mansão da família e recomeçar sua vida em outro lugar. Depois de tantas humilhações e de ter suas vontades sufocadas, ela encontra coragem para dar um passo que para ela, significa muito mais do que apenas mudar de endereço. É um símbolo de libertação. Determinada, a artista pede ajuda a Davi para ser fiador de um pequeno imóvel em São Cristóvão. Ela não busca luxo, mas sim paz, e acredita que um bairro mais simples pode lhe devolver a tranquilidade que perdeu. O problema é que a papelada do imóvel envolve diretamente o nome da avó e também o de Jacques, o que complica a situação. Ao ouvir a explicação, Davi sugere que Felipa converse diretamente com o tio, acreditando que por se tratar de um assunto familiar, ele não dificultaria. Mas essa é justamente a armadilha. Jacques não só descobre os planos de Felipa como faz questão de interferir, mostrando sua verdadeira face. O jogo duplo de Jacques. Jacques, que vinha mantendo uma postura dúbia, ora de protetor, ora de perseguidor, não perde tempo em se infiltrar na conversa. Ele surge de forma inesperada, fingindo estar aberto ao diálogo. Fala manso, disfarça, dá a entender que está disposto a facilitar, mas basta um pequeno descuido para que suas intenções reais se revelem. No instante em que Davi se afasta para atender uma ligação, Jacques aproveita o silêncio para lançar sua armadilha emocional. Aproxima-se de Felipa e com aquele olhar carregado de posse, dispara: "Eu não quero, não consigo mais ficar longe de você." A frase, dita com falsa emoção, pesa no ar como uma ameaça disfarçada de confissão. Ele coloca as mãos sobre os ombros dela, tentando criar um clima íntimo forçado. Em seguida, lança a pergunta que deixa clara sua obsessão: "E se eu não deixasse você ir embora?" A reação de Felipa. Felipa, que já esperava resistência, se mostra firme. Apesar do medo que sente, encara o cunhado com coragem. Para ela, ceder significaria aceitar viver aprisionada, e essa não é mais uma opção. "Você não tem o direito de me impedir", responde com a voz firme. "Minha vida não depende da sua permissão." Jacques, no entanto, insiste. Ele tenta manipular, usa frases carregadas de chantagem emocional, dá a entender que o que houve entre eles no passado deveria uni-los. O vilão, cada vez mais obcecado, mistura desejo e controle, como se tivesse algum direito sobre as escolhas dela. Felipa não se deixa abalar. A cada frase venenosa dele, ela devolve com clareza e firmeza, demonstrando que não vai se deixar aprisionar. Essa postura, no entanto, só aumenta a fúria de Jacques, que não suporta perder o controle da situação. O clima na mansão. O clima dentro da mansão fica cada vez mais pesado. De um lado, a determinação de Felipa em buscar sua liberdade, do outro, a obsessão de Jacques em mantê-la sob sua influência.
Nos corredores, os empregados percebem o clima tenso, mas ninguém ousa interferir. A família, dividida entre laços de sangue e segredos mal resolvidos, começa a sentir o impacto das atitudes do vilão. Enquanto isso, Davi, sem saber do que acontece no cômodo ao lado, continua ao telefone. Ao retornar, percebe o ar carregado e a expressão assustada de Felipa. Ele tenta intervir, mas Jacques rapidamente muda de postura, voltando a vestir a máscara de homem compreensivo. Só estávamos conversando sobre a mudança, diz com um sorriso falso. Não é fácil lidar com despedidas, você sabe. Felipa se cala, mas dentro de si já tomou uma decisão irrevogável. Nada nem ninguém a fará desistir do sonho de conquistar sua independência. O peso da decisão. A mudança de Felipa não é apenas uma questão de endereço. Para ela, significa cortar as amarras de uma convivência que já se tornou insuportável. É o grito de uma mulher que não aceita mais ser controlada. Ela sabe que não será fácil. Mudar para um bairro humilde, enfrentar os olhares de quem não entende sua escolha, começar de novo em uma casa simples, tudo isso traz insegurança. Mas para ela, não há comparação possível entre os desafios de uma vida modesta e a dor de viver sob opressão. A escalada de Jacques. Jacques, por sua vez, se vê cada vez mais acuado. Sua obsessão cresce e ele passa a arquitetar novas formas de impedir a partida da cunhada. Começa a controlar os passos dela, vigia suas conversas, espalha comentários para desmoralizá-la dentro da própria família. O público, ao assistir a esses capítulos, mergulha na tensão da trama, até onde Jacques será capaz de ir para manter Felipa presa à mansão, e até onde Felipa conseguirá resistir antes de ser sufocada por tanta pressão. A mensagem por trás da trama. A cena traz consigo uma reflexão profunda sobre liberdade, abuso emocional e a importância de romper com ciclos de opressão. Felipa representa a luta de tantas mulheres que, diante da manipulação e da violência psicológica, encontram coragem para buscar sua autonomia. Sua decisão de se mudar para um bairro simples simboliza algo muito maior, o desejo de ser dona do próprio destino, ainda que isso signifique abrir mão de conforto e status social. Já Jacques, com sua insistência em controlar e manipular, é o retrato de um perfil real e perigoso, o homem que não aceita perder o domínio sobre a vida de uma mulher, e que confunde obsessão com amor. O que vem pela frente? Nos próximos capítulos, a relação entre os dois deve se intensificar ainda mais. Felipa, determinada, buscará aliados para garantir sua mudança, enquanto Jacques fará de tudo para dificultar o processo. A tensão promete crescer, envolvendo outros personagens e trazendo consequências inesperadas para toda a família. Com diálogos fortes e atuações marcantes, a trama segue firme em seu propósito de mostrar histórias intensas e humanas,